Hoje a gente vai falar de alimentação e um assunto importante para quem tem criança em casa: obesidade infantil. Estudos recentes apontam que metade das crianças brasileiras está com um peso acima do adequado para a idade. E se as crianças já começam a vida com esse problema, a tendência é de se tornarem um adulto com a saúde fragilizada. O assunto é muito importante e já é considerado uma epidemia global. O que fazer quando começar a controlar a alimentação dos pequenos? E aqui, para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, eu recebo a endocrinopediatra Gabriela Didone e a psicóloga Anita Bacelar. E daqui a pouquinho a nutricionista Gabriela Alessa se junta ao time para tirar as dúvidas de todos os pais, das mamães. Vou começar com a doutora Gabriela. Quais os fatores mais comuns que podem levar as crianças a baterem, os pais, né, baterem na porta do consultório e dizer: acho que meu filho está com obesidade? Bom, então, inicialmente, assim, quando a criança se torna obesa por algum desequilíbrio entre a alimentação e o gasto de atividade física. E os pais começam a perceber essas mudanças. Normalmente a percepção vem dos pais. E com crianças maiores, a própria criança começa a se preocupar. Mas normalmente os pais já se preocupam pela aparência, inicialmente. Tem mais casos de já estar com obesidade ou tem quem chegue pensando em prevenção no consultório, por exemplo? Sim, existem vários casos de crianças que estão começando um sobrepeso e que a família já vai mais preocupada em começar a melhorar a alimentação, mas infelizmente muitos casos a gente pega no final, crianças que já estão realmente obesas e que a gente tem que fazer uma série de mudanças para chegar a um peso ideal. Doutora Anita, agora, as crianças que passam por problemas, por bullying, por preconceito, tudo mais, isso acaba refletindo também na questão da alimentação. O psicológico também é importante nesse momento, né? Sim, mas eu diria que talvez a obesidade, a questão aconteça ao inverso. Primeiro a criança desenvolve uma obesidade e as consequências emocionais e psicológicas que ela virá decorrente da obesidade. Então nós não podemos, não acredito que possamos relacionar o inverso disso. Entende? O processo de bullying ou qualquer outras experiências psicológicas danosas sejam geradoras da obesidade em si. Eu não sei se a gente consegue generalizar isso, até porque hoje a obesidade é considerada multifatorial. Ela não é apenas fatores específicos. Então, um complexo de rotina do dia, rotina da alimentação, forma de se relacionar com amigos, pessoas, isso é um complexo que vai dar na vida diária deles. É com esse complexo que a gente precisa se preocupar. É um grande desafio, porque envolve todo um estilo de vida e a vida social, a vida no colégio, a vida familiar. Isso. É complexo fazer essa mudança, principalmente quando tem alguma coisa dando errado, né? Sim. Isso. Por isso... Pode falar. O que eu vejo na minha prática é que essa questão acaba causando um ciclo vicioso. A criança mais ou ansiosa ou mais deprimida com a obesidade, ela acaba ficando mais ansiosa, mais deprimida e às vezes acaba comendo mais e é uma coisa que acaba virando aquele ciclo. Então a gente tem que realmente intervir em todas as esferas mesmo. Bom, falando em comer mais e intervenção, eu vou aqui para a Gabriela Alessa, nutricionista, porque nós vamos falar estamos falando de alimentação, de obesidade. Gabriela, seja bem-vinda ao SBT e você. Obrigada. Você tem uma mesa aqui, mas antes da gente começar a mostrar alguns exemplos aqui do que pode, o que não pode e tudo mais, cada fase da criança é importante se preocupar com a alimentação, né? Sim, desde o útero, na verdade, já, desde o útero, desde o planejamento da mãe engravidar. Queria que você explicasse um pouquinho melhor esse começo aí da alimentação, porque se forma o paladar e a criança carrega isso depois, né? Certo. Nos primeiros 2 anos de vida, né, principalmente, a gente deve manter uma alimentação o mais natural possível, sem adição de açúcar. Até o primeiro ano de vida não precisa de sal, não usar temperos artificiais, né? A gente tem muitos alimentos que são considerados os falsos saudáveis. Já vamos falar isso daqui a pouco. Já vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar dos falsos saudáveis.
Eu queria que você explicasse um pouquinho assim de dicas, por exemplo, de técnicas que as mães, que os pais podem estar utilizando para, por exemplo, a criança não é muito do saudável, mas aí já está com 4, 5, 6 anos e tem algumas técnicazinhas, algumas coisas que os pais podem estar fazendo para tornar o saudável interessante? Tem. A principal técnica é inserir esses hábitos saudáveis para toda a família. A família deve aderir. Não adianta fazer com que a criança coma saudável, forçar a criança a comer saudável se os pais estão comendo outro tipo de alimentação, os irmãos. Então todos devem aderir. O exemplo deve vir de casa, principalmente. Bom, então é importante que os pais, antes de querer que a criança coma uma salada, eles têm que estar comendo a salada, eles têm que estar comendo os legumes, as frutas. Um incentivo, sempre. É o principal motivo para a criança se sentir feliz comendo aquele alimento. Bom, temos vários alimentos aqui na bancada. Temos alguns que eu estou vendo que são recomendados, né? Aqui, por exemplo, temos bastante fruta. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado da mesa aqui. Sim. As frutas, elas devem ser inseridas a partir da alimentação complementar da criança, né? A partir do momento que ela vai iniciar a alimentação, além do leite materno ou fórmula, se ela tiver nessa necessidade. Então, principalmente, sempre priorizar os alimentos naturais, frutas, verduras, ovos. Não inserir o açúcar na alimentação. Muitas vezes vamos usar, por exemplo, aqui o abacate, né? O abacate, a mãe já coloca o açúcar, ou o pai já coloca um outro adoçante para ele ficar palatável. Mas a criança não conhece sabor doce, os pais conhecem. Então a gente acaba fazendo um ciclo vicioso do sabor doce para a criança. E ela precisa conhecer o sabor real do alimento. A criança não aprende a falar e diz assim, eu quero uma colher de açúcar. Sim, Ou então também, muitas vezes, os pais, os familiares, amigos, enfim, estão comendo algum alimento e falam assim, tadinho, ele também quer, ele está olhando tanto. E muitas vezes ele está olhando o colorido do alimento, o barulhinho que ele faz. Ele não conhece o sabor do alimento. Então, ele não quer o alimento, né? Talvez ele queira brincar, conhecer, mas não comer. Ele não conhece o sabor.